Olá, sejam muito bem-vindas ao vídeo de costura desse top lindo que eu fiz no jeans. Pra quem tá perdido, esse é um vídeo de costura, mas o vídeo de modelagem já está disponível. Ele foi disponibilizado durante um evento da Semana da Modelagem Profissa de fevereiro de 2024. Então, se você perdeu esse evento, bem provável que você perdeu a modelagem, mas se você participou do evento, então você tá aprendendo agora a costura. Vamos começar a costura pela faixa. Como o meu tecido eu escolhi o jeans, eu vou fazer a faixa simples, só com bainha de lenço ao redor. Mas se você for fazer em um tecido mais fino, você pode fazer essa faixa dupla, tá? Então é só fechar e revirar, mas aqui no caso eu vou fazer bainha de lenço. Como o tecido é jeans, minha bainha de lenço não vai ficar uma bainha de lenço finíssima, né? Então ela acabou ficando ali com 1,6 milímetros no final, tá? Mas a bainha de lenço não tem segredo. Primeiro você faz uma costura, geralmente com 2 a 3 milímetros. Depois que você passa essa costura, geralmente eu passo, como é uma faixa, primeiro eu fiz a bainha de lenço na pontinha e depois eu faço a bainha de lenço nas laterais, né? Então, primeiro eu passo a primeira costura, aparo, tá? Lembrando que essa primeira costura sempre com um ponto bem estreito, tipo menor ponto que você puder colocar na sua máquina, para não correr o risco de escapulir, né? Porque como a gente apara, pode ser que escapole a costura. Aí depois você rebate, ó. Agora eu rebati com 0,5, 0,6 milímetros, tá? Que ficou a minha bainha no final. Fica uma bainha fininha, mas não muito fininha, até porque tecido jeans com uma bainha muito fininha nem combina, né? Por ser realmente uma peça mais casual. E o resultado final ficou assim. Agora eu vou colocar ela aqui no meio costas, ó. Eu deixo sobrar 1 centímetro em cima e pra baixo, pra depois colocar o acabamento. E eu passo uma costura aqui de 1 centímetro, tá? Depois eu vou aparar, porque eu vou fazer o acabamento com viés. Mas você pode overlocar. Eu uso um viés, tá vendo? Viés de cetim. E eu prego ele assim, ó, chapando mesmo. Eu coloco um alfinetinho em cima e embaixo. E aí eu vou costuro de um lado e do outro e faço o acabamento aqui com viés chapado. O resultado é esse, olha, fica bem bonito. O lado avesso, o lado direito fica bem bonito. Agora vamos para o bojo. Então, nós temos aqui a parte de cima, né, que é o decote. Aí tem o bojo lateral e o bojo meio frente. Então, a gente usa o pique aqui, ó, para facilitar e colocamos direito com direito e costuramos o bojo. Eu faço 1 centímetro de costura e faço a mesma coisa no outro bojo. Visto que eu vou forrar esse bojo, né? Agora que o acabamento dele, eu vou fazer ele com a costura pespontada. Se você for usar um tecido mais fino, você pode ir lá no ferro e passar abrindo, tá? Como o bojo, ele é curvo, você passa um lado, depois você passa o outro, que aí ele fica esticadinha a costura. Só que aqui, como é jeans, eu vou pespontar, fazer um pesponto largo, tá? De um lado e do outro. Eu tô usando linha preta, só mesmo efeito, não quero um visual, então fica bem discreto. Depois eu aparo as costuras internas e fica assim. Eu faço a mesma coisa aqui com o outro bojo. Depois que os bojos estão prontinhos, agora eu vou costurar o decote, ó. Você pode vir aqui, ó, e alfinetando o decote no bojo. Só que eu gosto de fazer assim, eu já coloco o decote pra baixo e vou costurando o bojo assim, ó, contornando aqui debaixo da máquina mesmo, eu não coloco alfinete. Mas, igual eu falei, se você tiver dificuldade, é melhor colocar o alfinete, tá? Que fica mais fácil. Aí, tudo pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bojo, ó. Vou abrir aqui, pespontar de um ladinho e do outro. E depois eu faço a mesma coisa que eu fiz no bojo, que é aparar todas as rebarbinhas. Essa parte aqui do decote, como ela é cortada no enviesado, ela costuma querer crescer, tá? Porque como não é uma parte reta, enviesado pode crescer.
Pra segurar, eu passo uma costura com um ponto bem largo, ó, fora a fora aqui. E depois é só puxar uma linha de dentro ou de fora pra prender, pra firmar esse decote. Lembrando que a gente não pode franzir, é só mesmo segurar, tá vendo? Que ele fica travado, ó. É isso que a gente quer aqui, tá? Travando, agora a gente pode unir. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro bojo pra poder unir aquele pelo o decote. Então, eu pego aqui as duas partes, costuro aqui na parte do decote. E aqui na parte do decote, eu gosto de fazer uma costurinha interna. Eu jogo todas as costuras pro lado do forro, né, pro lado que vai ficar internamente, e passo uma costurinha de acabamento na beiradinha do decote de dentro, tá? Aí ele fica assim, ó. Agora, eu vou aparar, porque eu não quero essa costura grossa pra dentro, né? Volto ele pro lugar aqui e tô passando uma costurinha em torno aqui do bojo pra as duas partes ficarem unidas aqui, facilitar na hora de prender no corpinho. Olha só como fica lindo o bojinho, todo pronto. Agora eu vou prender esse bojo no meu corpinho. Eu já prendi de um lado, como você tá vendo aí, né? Então, é mais fácil o primeiro. O segundo, você tem que alinhar o decote do outro bojo com o que já está pregado. Então, eu coloco um alfinetinho ali, vou alfinetando e vou conferindo. Assim que ficar certinho, um estiver alinhado com o outro, aí eu venho alfinetando todo o bojo no contorno ali do recorte do corpinho, tá? Lembrando que do outro lado, na lateral, ó, tem que deixar sobrar 1 centímetro também, né? Porque depois a gente vai vir com o acabamento de lateral lá. Então, a gente deixa 1 centímetro e depois a gente vem ajeitando direitinho, colocando o alfinete. Quando a modelagem, ela tá bem feita, gente, encaixa tudo. Não, você não vai ter problema, tá? Vai ficar super encaixadinho, não vai sobrar nada, vai ficar perfeito. Tudo pronto, agora você confere se tá tudo alinhado, o decote também, o recorte, né, também tem que ficar alinhadinho. E aí você pode costurar, né, com 1 centímetro de costura, o bojo aí no seu corpinho. Feito isso, você pode passar aqui um overlock, tá, nesse contorno, que fica bom também, porque é jeans, tá? Tá tudo certo. Só que aqui no meu caso eu vou usar um viés de cetim. Mas esse aqui é o meu gosto, tá? Eu abro um lado do cetim e costuro ele aqui no contorno. Um truquezinho que eu uso muito pra prender o viés aqui quando uma parte é muito curva, é deixar o viés bambinho, ó. Ao invés de esticar o viés, eu deixo o viés frouxo, sabe? Para que na hora que ele for rebater, ele não fica repuxando, ele tem espaço ali, tecido suficiente para rebater na parte de baixo, que consequentemente ter um ângulo maior, né? Então eu vou pregando o viés, deixando ele frouxinho, né? Para ele ir costurando mais frouxinho, sem esticar, tá bom? E aí finalizo. Aparo também essa parte interna, né, de baixo aqui do contorno do bojo. Eu gosto de aparar, né, para facilitar na hora de rebater, porque depois ele vai encaixar perfeitamente. Agora eu vou fazer o acabamento aqui do meio frente, do entremeio aqui, tá? Eu vou virar, tá vendo os viezinhos aqui? Tô colocando um alfinete aqui pro viés ficar já no sentido que eu quero. E agora eu vou pegar um pedacinho do viés, ó, e vou costurar ali. Então, só peguei um pedacinho do viés, costurei ali. Depois eu venho e viro ele pra dentro. Viro todas as beiradinhas dele pra dentro, ó. E depois é só jogar ele dessa forma. Passo os alfinetinhos assim, porque aí fica mais fácil na hora de costurar. E já venho alfinetando todo o contorno do bojo aqui, o viés, para facilitar na hora de pespontar, porque eu vou pespontar do lado direito.
eu faço um pesponto de mais ou menos 0,6 milímetros, 0,7, tá vendo? Durante todo, né, em todo o contorno do bojo. Inclusive, se você quiser passar o aro de sutiã aí dentro, dá, tá? Inclusive, a hora é agora, você passa pela lateral. Você enfia ela aí, mas como eu não quero simplificar pra você, eu deixei sem, mas dá pra colocar, tá? E aí, depois, você faz isso dos dois lados, né? Do bojo direito e do bojo esquerdo também. E depois é só tirar os alfinetes e fica assim, olha que lindo que fica o bojo, né? Agora, nós vamos fazer aqui a lateral. Vamos pregar o nosso costas na lateral. Eu deixei a costura costas maior que a frente, tá vendo? Então, eu tô colocando um alfinete aí, deixando sobrar mais ou menos 1,5 de costura nas costas. E aí, eu vou costurar com meio centímetro de costura também, não faço uma costura larga, tá? Faço uma costura de meio. E depois, é só virar a beiradinha, ó. Eu viro a beiradinha pra dentro e vou criar aqui, ó, um túnelzinho pra passar a barbatana, tá vendo? Então, eu vou vir uma beiradinha, passo por cima, como eu costurei com meio centímetro, eu não preciso nem aparar, porque já vai ficar escondidinho ali. Depois é só passar uma reta, que fica tudo lindo. Olha só como fica o acabamento final. Agora, eu vou colocar os acabamentos tanto no decote, costas, como na barra. Então, primeiramente, eu encaixo ele aqui, coloco um alfinetinho, o revel da cava costas, e aí eu passo uma costura normal, uma costura de 1 centímetro. Aparo também, tá? Pra não ficar um tecido muito grosso por dentro. Dou um acabamento jogando todas as costuras pro lado do revel, ó. E aí eu passo uma costurinha de acabamento na beiradinha. E depois é só virar 1 centímetro de costura, que aí vai ficar assim. Eu coloco um alfinetinho pra facilitar, mas você pode passar no ferro, tá? As beiradinhas aqui eu virei elas também pra dentro, ó. E aí venho, ponho um alfinetinho. O ideal teria sido encaixar ela aqui dentro do bojo, tá vendo? Mas, infelizmente, eu não pensei nisso, então eu vou ter que dar um pontinho aqui. Mas aí eu faço a mesma coisa dos dois lados, viro também a outra extremidade, coloco um alfinete, alfinete tudo, e depois é só passar uma costura aqui reta e fica tudo perfeito. Olha só como fica maravilhoso. O acabamento fica muito bom. Tô colocando um alfinetinho aqui só pra lembrar depois que eu tenho que fazer uns pontinhos aqui. Agora vamos pra canalha. Vou passar a barbatana aqui na lateral. Eu meço a barbatana, né, e corto ela no tamanho correto ali. Lembrando que eu vou colocar uma barra, então eu tenho que descontar a medida da barra. E eu corto arredondando as extremidades, tá vendo? Não pode colocar sem arredondar, porque ela pode, a ponta pode cortar a linha, tá? Fazer um buraquinho e depois sair. Infelizmente. Aí eu coloquei aqui a barbatana. Faço isso dos dois lados, né? Inclusive, se você quiser colocar a barbatana no meio também, fazer um túnel, pode se jogar aí, tá? Mas aí é bom fazer antes de pregar o bojo. Agora que tá a barbatana já foi colocada nas laterais, agora eu vou unir as laterais do revel da barra. Então, tem revel frente e costas, eu deixei pique, eu escrevi pra me orientar, tudo isso ajuda, né, na hora de costurar. Então, eu alfinetei e depois eu passo 1 centímetro de costura nas laterais. Depois que você costurar, você pode abrir no ferro as costuras, tá? Aqui no jeans, como ele abre fácil, eu simplesmente usei a unha. Barra pronta, agora nós vamos alfinetar elas aqui, casando lateral com lateral. Quando o nosso molde é todo bem pensado, feito direitinho, tudo casa, tá vendo, ó? Eu casei lateral com lateral, alfinetei, ah lá, tudo perfeito, tudo casa, não tem erro. Coloco um alfinetinho ali e aí é só costurar 1 centímetro de costura fora a fora. Depois que eu costuro, eu venho e passo uma costurinha também de acabamento, jogando toda a costura para baixo, pro lado do revel, e passo essa costurinha de acabamento.
Finalizei, eu venho aparando também, tá vendo o tecido que sobrou. E agora eu faço a mesma coisa que eu fiz no decote, tá vendo? Eu viro as beiradinhas pra dentro, ó. Coloco o alfinetinho e depois eu venho virando 1 centímetro aqui de bainha e vou alfinetando. No final, minha bainha vai ficar pronta com 3 centímetros, porque foi o que eu determinei, né? Lá na modelagem, cortei com 5, então costurei com 1, viro 1, no final fica com 3. Eu achei que ficou lindo, ficou perfeito. Depois de tudo alfinetadinho, ó, todos os cantinhos, é só correr pro abraço e costurar. Tudo costurado, agora é só fazer um arremate, né? Tirar umas linhas, tirar os alfinetes e tá pronto o nosso bojo. Olha como ele ficou lindo, muito bonito, visual muito bonito, né? Apesar de eu ter feito o acabamento, poderia ter feito um pouco diferente, mas ainda assim o acabamento interno e externo ficou lindo. E esse é o visual dele, ele na boneca. Eu fiz nas medidas da minha boneca e ficou perfeito. Eu não parei no meio do caminho para provar. Eu não precisei ficar me preocupando se eu vestir bem, porque sim, veste bem de primeira. Atrás ficou assim, ficou lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Façam de vocês também. Poste e me marca, porque eu quero ver. Meu Instagram é @paulaoliveira. Posta, porque eu quero ver o seu pronto também. Um beijo e até a próxima aula.